Toda queda, ela começa com uma dúvida sobre Deus. Bom dia a todos, hoje é quarta-feira, dia 5 de março. Eu espero que você esteja bem, é uma alegria estar aqui e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, e nós vamos aprender hoje que o pecado ele começa no coração antes de chegar nas nossas mãos. Enquanto você abre aí Gênesis capítulo 3, verso 1, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra, dá-nos entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito e perdoa-nos, Pai, também dos nossos pecados, das nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Eu quero lembrar você também que hoje nós temos às 21 horas Apocalipse, capítulo de número 5. Você é o nosso convidado aqui mesmo nesse canal. Verifique também se você é inscrito e se você gostar, por gentileza, não esqueça de dar like. Vamos ler então Gênesis capítulo 3, verso 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram então folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eu estou lendo aqui Almeida Corrigida Fiel. Amém? Talvez esteja um pouquinho diferente esse final na tua versão. Voltando aqui então para o nosso texto de hoje, nós estamos vendo que esse trecho aqui de Gênesis, ele marca, podemos dizer, o momento mais trágico de toda a humanidade. Quando o pecado ele entra no mundo. Aqui foi o momento em que o pecado entrou no mundo, porque não foi assim que o Senhor havia concebido inicialmente. Mas o homem, aquele que foi dado autoridade sobre a terra, permitiu, por causa da sua obediência, que o pecado entrasse no mundo. E tudo começou com a serpente questionando a palavra de Deus, e aqui tem algumas coisas interessantes que nós podemos observar. Primeiro, no versículo 1, a serpente, amados, é dita como o animal mais astuto daqueles que Deus havia criado, e diz que ela distorce as palavras de Deus para enganar Eva. Já percebemos isso no versículo 1, ela começa a distorcer. E você percebe que ela é tão astuta que no versículo 2 e 3, Eva ela tenta corrigir a serpente, mas Eva já está confusa. A palavra de Deus é clara, Eva foi enganada. Então ela já está confusa. E ela adiciona palavras que Deus não disse. Em nenhum momento, se você voltar no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver que o Senhor disse que não poderia tocar no fruto. Não poderia comer do fruto, que é diferente. Mas nesse momento Eva já está confusa. O versículo 4 e o versículo 5 falam de algo importante também, que a serpente, ela mente descaradamente, abertamente, dizendo que comer do fruto vai trazer para Eva o quê? Conhecimento. Ela sabia que não ia trazer o conhecimento que Eva esperava. E ela ainda diz mais, e sereis como Deus. Então ela está dizendo, olha, se você comer desse fruto, além do conhecimento, você vai ser como Deus, ou você vai trazer para a tua vida a divindade. Mas ela já era feita a imagem e semelhança de Deus. Percebe o engano, a confusão aqui? Então a serpente ela mente sabendo exatamente o que ia acontecer.
Ela engana Eva. E no versículo 6 nós vemos que Eva então cede, Eva vê o fruto como algo desejável, agora aquilo já havia descido, aquelas palavras já haviam descido até o seu coração, e ela come, e dá também a Adão, que também o come. Então nós vamos aprender que na palavra de Deus, Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Versículo 7, imediatamente eles percebem a sua nudez, eles sentem vergonha e tentam se cobrir, que foi o final que nós lemos, onde eles cosem, né? Folhas para fazer aventais. Então nesse episódio nós aprendemos exatamente isso. Nesse episódio que nós lemos aqui de Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 7, que o pecado ele começa no coração, antes de chegar nas nossas mãos. E o problema não era apenas o fruto, isso é muito importante. O problema real não era o fruto, mas a desconfiança daquilo que Deus havia dito. Vou repetir, o problema não era o fruto, mas a desconfiança daquilo que Deus havia dito. Tiago, lá no capítulo 1 de Tiago, nós não vamos ver que não dá tempo, mas você pode anotar aí Tiago 1, do verso 14 até o verso 15, ele fala sobre esse ciclo da tentação e do pecado. Que primeiro nasce o desejo lá no coração. E se esse desejo ele é alimentado, ele então vai gerar o pecado, vai produzir o pecado. E quando o pecado é consumado, ele gera a morte. Lembra o que o Senhor disse: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. Então Adão e Eva, eles substituíram a verdade de Deus pela mentira do diabo, pela mentira da serpente. Anote um versículo se você quiser, Romanos capítulo 1, verso 25. Eles substituíram a palavra, a verdade de Deus, pela mentira da serpente. E o pecado ele não trouxe, a desobediência não trouxe aquilo que eles esperavam. E em vez de eles se tornarem como Deus, o pecado os afastou de Deus. E é o que a palavra de Deus diz. O pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus ele veio exatamente restaurar esse abismo criado pelo pecado, para que a nossa comunhão com ele seja restaurada. Então, pastor, como que nós podemos evitar a queda trazendo isso para nós? Porque nós também não podemos andar no pecado. Nós também não podemos pecar deliberadamente. Primeiro ponto, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Porque o diabo ele sempre começa distorcendo a verdade. Distorcendo a verdade de Deus. Distorcendo a verdade de quem você é. Do teu propósito, do teu chamado, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, você pode ler depois e você vai ver que fala um pouquinho sobre isso. Segunda coisa, você tem que confiar na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Não acrescente, mas também não diminua. Ou não diminua, mas também não acrescente nada daquilo que o Senhor disse, ou daquilo que ele diz. Segunda, ou terceira, desculpe, confie na palavra de Deus, foi a segunda. A terceira é, fuja da aparência do mal. Aparentemente, Eva ficou perto demais da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aparentemente, a serpente viu uma brecha. A serpente viu um desejo que estava lá no coração de Eva, porque ela ficou tempo demais ao lado daquela árvore. E ela então caiu. Caiu quando ela foi enganada pela serpente. Então hoje, quando nós temos que enfrentar as escolhas, tomar decisões, nós precisamos lembrar que nem tudo que parece bom é de Deus. Eu vou repetir, amados, nem tudo que parece bom é de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus também diz que enganoso é o coração do homem. Então nós temos que perguntar sempre a Deus antes de agir, antes de fazer qualquer coisa. Para nós terminarmos nessa manhã, esse nosso tempo aqui de palavra e de oração, a vitória sobre o pecado, ela começa antes da escolha. Ela começa na confiança em Deus. A vitória sobre o pecado, ela se dá pela confiança em Deus, de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu.
de que Ele está cuidando de você. Outro dia nós falamos, o teu nascimento, o nosso nascimento, ele não é um acaso, um acidente. Nós fomos feitos com propósito. Se você está acompanhando todos os dias aqui Gênesis, você já viu isso lá no capítulo 1, eu não lembro se foi no segundo ou no terceiro dia que nós falamos a respeito, no segundo dia, quando nós falamos a respeito do capítulo 1 de Gênesis. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a orar então, nesta manhã de quarta-feira, dia 5 de março. Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Senhor, dá-nos discernimento. Pedimos que o Senhor nos proteja. Não nos deixe, Pai, ser enganados. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos mais fome e sede da Tua Palavra, para que a Tua Palavra esteja cada vez mais enraizada, fundamentada no nosso coração, para que não haja dúvida, não haja nem sequer uma pontinha de dúvida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um de nós, por cada um que está aqui, pelas suas famílias, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua proteção, o Teu cuidado, livramento. Abençoa o trabalho do Teu povo, abençoa tudo aquilo que cada um de nós precisa fazer nesse dia. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero só lembrar você também, não esqueça de compartilhar com quem você ama. E nos comentários você pode colocar o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os dias. E se você quiser também, você pode mandar ali um glória a Deus. Deus te abençoe. Um bom dia para todos.